Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais um dia de leitura das Sagradas Escrituras. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. E hoje nós vamos de Marcos, na verdade, capítulo 3, né? Hoje é sexta-feira, e aí nós damos uma pausa no sábado e domingo e a gente retoma a leitura na segunda-feira. Não esqueça de enviar essa mensagem para alguém, não esqueça de se inscrever no canal, tá? Não se esqueça de ativar o sininho para que você possa ser avisado das leituras e das postagens que estamos fazendo. E atualize a sua leitura, não fique para trás. Acompanhe, é um capítulo por dia, é maravilhoso, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te louvar e te agradecer por essa tarde e noite de sexta-feira. Muito obrigado por tua presença, por tua graça, por teu amor. Nós queremos te pedir a cooperação do teu Espírito Santo, abrindo a nossa mente para receber a tua palavra. Nos alimenta em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Marcos capítulo 3. Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e encontrou ali um homem que tinha atrofiada uma das mãos. Alguns dos fariseus, entretanto, procurando uma razão para acusar Jesus, por isso o observavam com toda atenção, a fim de constatar se ele iria curá-lo em pleno sábado. A expectativa deles é que se Jesus cura aquele homem no sábado, eles pudessem falar alguma coisa. Escute só. Então convidou Jesus ao homem da mão atrofiada: levanta-te e vem aqui para o meio. Em seguida, Jesus indaga a eles: o que nos é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar vidas ou matar as pessoas? No entanto, eles ficaram calados. Indignado, olhou para os que estavam ao seu redor e, profundamente entristecido com a dureza do coração deles, ordenou ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e eis que a sua mão fora restaurada. Diante disso, retiraram-se os fariseus e iniciaram, em acordo com os herodianos, uma conspiração contra Jesus e tramavam um meio de condená-lo à morte. Não tem, irmãos, quem é tendenciado a olhar para a vida com a ótica religiosa, ele nunca vai produzir vida. E aquele que produz vida, como no caso de Jesus aqui, ele sempre interpretará de outra forma, e sempre achará meios de condená-lo, e sempre recusará e refutará os seus ensinos. A religião é terrível, e o religioso também. Diante disso, Jesus retirou-se com seus discípulos e foi na direção do mar, e uma numerosa multidão vinda da Galiléia o seguia. E assim que ouviram a respeito de tudo o que ele estava realizando, grande quantidade de pessoas provenientes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e das cercanias das cidades de Tiro e Sidom veio ter com Jesus. Então, por causa das multidões, ele pede aos discípulos que passem a manter um pequeno barco à sua disposição para evitar que a massa de pessoas o apertasse, tirando-lhes os movimentos. Jesus já estava preocupado, porque, olha só, irmãos, Jesus estava preocupado porque era gente de todos os lugares, de todas as regiões vinham ter com Jesus. E ele não tinha nem como se locomover, não tinha nem como caminhar, pois ele havia curado grande multidão, de modo que todos os que padeciam de alguma enfermidade se acotovelavam na tentativa de vê-lo e tocá-lo. E acontecia que todas as vezes que as pessoas com espíritos imundos o viam, ativavam-se aos seus pés e berravam: tu és o Filho de Deus. Aqui, irmãos, as pessoas vinham e elas, em outra tradução, ela fala que eles se arrojavam em Jesus, se acotovelavam, elas vinham, se esbarravam nele. Elas vinham tentando de alguma forma tocar nele, porque sabia que se esbarrassem nele, se tocassem na roupa dele, eles eram curados. Essa era a fé das pessoas, naquela época. Todavia Jesus repreendia tais espíritos severamente, ordenando que não revelassem quem ele era. Jesus subiu ao monte
e convocou para si aqueles a quem ele queria, e eles foram para junto dele. E escolheu 12, qualificando-os como apóstolos, para que convivessem com ele e os pudessem enviar a proclamar. E tivessem autoridade para expulsar demônios. Ele constituiu, pois, os 12: Simão, a quem atribuiu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Aliás, a gente entende como filhos do trovão não eram pessoas calmas, né? Eram tempestivas, eram pessoas afoitas, né? Filhos do trovão quer dizer que eram calmos. Não dá para associar calma com trovão. Depois André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Foi então Jesus para casa, e uma vez mais grande multidão se apinhou, de tal maneira que ele e os seus discípulos não conseguiam nem ao menos comer pão. Aqui está o problema. Quando os familiares de Jesus tomaram conhecimento de que estava acontecendo, partiram para forçá-lo a voltar, pois comentavam: ele perdeu o juízo. Aqui a família de Jesus ficou sabendo, os irmãos dele, a mãe, ficaram sabendo de que Jesus não estava nem tendo como comer. E aí falou: ele enlouqueceu, esse menino enlouqueceu, vamos lá forçar esse menino a voltar para casa. Isso é loucura. Que loucura é essa? Vamos lá, e nós chegamos lá e nós forçamos ele a voltar para casa. Mas os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém exclamavam: ele está possuído por Beelzebu. E mais, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Foi então que Jesus o chamou mais para perto e lhes admoestou por parábolas: como é possível Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa se divide contra si mesma, igualmente não conseguirá manter-se firme. Portanto, se Satanás se atira contra si próprio e se divide, não poderá subsistir, mas se destruirá. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e furtar ali os seus bens, sem que primeiro o amarre. Só depois conseguirá saquear a casa dele. Com toda certeza eu vos asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Todavia, quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais receberá perdão. Pelo contrário, é culpado de pecado eterno. Falou: gente, vocês estão atribuindo as obras de Deus, as obras do Espírito Santo ao demônio. E tenham cuidado, isso é imperdoável. Jesus explicou isso porque eles estavam exclamando: ele está possesso de um espírito imundo. Foi quando chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. E ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. E havia grande multidão de pessoas sentadas em torno dele, e lhes avisaram: olha, tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e buscam por ti. Então ele lhes respondeu com uma questão: quem é a minha mãe e meus irmãos? E repassando com olhar a todos que estavam sentados ao seu redor, declarou: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois qualquer pessoa que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Na verdade, quando eles ficam sabendo dessas proezas de Jesus, aí corre a mãe, os irmãos, vai todo mundo: vamos lá, esse menino está ficando louco, está perdendo a sensatez, não tem tempo para comer com essa história aí, vamos trazer ele para casa. E chega lá, e a Maria chega lá fora e balança a saia nervosa lá fora, e os irmãos mandam um recado: fala para Jesus que a gente está aqui fora e quer falar com ele. E Jesus está lá dentro ministrando para os corações das pessoas. Aí chega alguém e fala: ó, Jesus, tua mãe está lá fora nervosinha lá com os teus irmãos, quer que você saia lá. Aí ele olha para todos que estão presentes e fala assim: quem é minha mãe, quem é meus irmãos? Falei: pois qualquer pessoa que fizer a vontade de Deus, esse é minha mãe, meu irmão e minha irmã. Ele olha para todos e diz: aqui estão os meus irmãos.
esses que fazem a vontade do meu Pai. Esses que recebem ao meu Pai. Estão aqui, estão sentados aqui. Você faz a vontade do Pai? Você é irmão dele? Você é da família dele. É por isso que Jesus, quando ressuscita, ele diz para Maria: vai e avisa aos meus irmãos que eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. A gente agora é uma família só. Bênção, né? E Deus abençoe. A gente se vê na segunda-feira. Forte abraço.